Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, viu? Espero também que estejam fazendo as atividades, estão assistindo o vídeo, tá? Pra gente voltar com muito conhecimento. Na aula de hoje a gente falou um pouquinho, né? Foi colocado um vídeo referente à comparação dos números inteiros, certo? Mas nesse vídeo agora eu vou fazer um pequeno resumo, né? Do que foi trabalhado na última aula. Não foi feita anotações, não deu tempo a gente fazer anotações, mas a gente começou a falar na aula passada. Então, vamos fazer uma retomada e a explicação da atividade, ok? Então, pessoal, o último conteúdo que a gente falou, né? A gente começou a falar sobre conjuntos numéricos. E nos conjuntos numéricos, o primeiro conjunto que a gente estuda é o conjuntos naturais, não é isso? E o que é um número natural, né? A gente viu que o número natural ele é caracterizado por duas informações. Eles são números inteiros e são números positivos. Numa contagem no dia a dia, a gente utiliza números negativos? A gente conta menos 1, menos 2, menos 3? Não, a gente conta com números positivos. A gente conta 1,5 em relação a pessoas, por exemplo, 1,5, 2, 2,5? Não, a gente também conta com números positivos. Então, um número inteiro, um número natural, ele deve ser inteiro e positivo. Por exemplo, se eu falar 5, o 5 ele é inteiro? Sim, o 5 é natural, ele é inteiro e ele é positivo. E o menos 5? O menos 5 ele já não é um número natural, porque ele tem um sinal negativo. Ele é apenas um número inteiro. Se eu falar 1,5, 1,5 é positivo? É. Mas ele é inteiro? Não, porque tem a vírgula, né? Então, é essa informação que eu preciso que vocês lembrem, tá? Lembrem também, né, em relação à reta numérica, né? Na reta numérica, a gente vai marcar sempre o zero. Lembre-se que quando a gente fala de reta, a gente precisa fazer a indicação das setinhas, porque os números são infinitos, e são infinitos para ambos os lados, né? O lado direito do zero, que vai crescer, né? Que é o lado direito, ó. Imagina aí a posição que vocês estão assistindo e a posição que eu tô colocando a setinha aí. Direito, que é esse lado aí, que vai de 1, 2, 3, 4, 5 e números infinitos, né? Até o número infinito, que não tem fim, na verdade. E o zero, que ele vai crescer também para o infinito, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Observem que eu só citei números inteiros, certo? E esses números fazem parte do conjunto dos inteiros. Eu falei na aula passada, né, que quando a gente vai pesquisar sobre conjunto numérico, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser o desenho do diagrama. Vai ser um círculozinho que vai ter a letra N aqui, depois outro círculozinho que vai ter a letra Z, depois outro círculo e depois outro círculo, não é isso? Por que isso? Porque o natural, pessoal, ó, se vocês perceberem, é o menor dos conjuntos, ele está dentro dos inteiros. Então, isso eu posso afirmar que todo número natural também é inteiro. Agora, tia, eu posso dizer que todo número inteiro também é natural? Não, porque o conjunto do inteiro é um conjunto maior. E o conjunto do inteiro tem uma novidade em relação ao natural. Ele tem números negativos. E se for número negativo, ele não é natural. Tá certo? Em seguida, pessoal, após falar de conjuntos, né, onde teve um resuminho para vocês anotarem no caderno, vamos aqui para a atividade relacionada à comparação de números inteiros. Então, o que é comparar? Né? Eu identificar quem é maior, quem é menor, que são iguais, se são diferentes, né? E assim vai. E aí, como é que eu faço para comparar um número inteiro? Primeiro, quando eu tenho um número positivo e negativo, em relação à comparação, o número positivo, ele sempre vai ser um número maior, não é isso? Em relação ao número negativo, a gente sempre vai associar a dívida. É melhor, pessoal, eu dever R$ 1 ou eu ter R$ 3. É melhor eu ter R$ 3 do que eu estar devendo. É melhor, pessoal, eu dever R$ 10, ou seja, o 10 está negativo, ou eu ter R$ 3. Então, 10 é um valor maior
porém ele está com sinal negativo. Então, é como se eu estivesse devendo R$ 10. Então, é mais vantajoso eu ter R$ 3 do que estar devendo 10, não é isso? Então, assim vocês vão resolver a primeira questão, tá bom? Quem é maior, o 8 positivo ou o menos 6? Então, é melhor eu ter R$ 8 do que eu estar devendo 6. Então, logo o 8 é maior. Letra B, menos 15 ou 9. O 15 ele já está negativo, né? Quando eu vou comparar um positivo e um negativo, o positivo sempre é maior. Mas é melhor eu estar devendo 15 ou ter R$ 9? É melhor eu ter R$ 9. Passando para a letra G e deixando as outras questões para vocês. 0 ou menos 25? Pessoal, é melhor eu estar lisa, sem dinheiro nenhum, ou é melhor eu estar devendo R$ 25? Então, se eu tenho uma dívida, é melhor eu não estar devendo nada, não é isso? Se eu não estou devendo nada, é mais vantajoso do que eu estar devendo alguma coisa, tá certo? Na questão número 2, pessoal, mostra um conjunto, né, o conjunto M, com alguns números. E pede para vocês identificarem na letra A quem é o menor do conjunto. Então, quando a gente vai comparar entre números positivos e negativos para dizer quem é menor ou quem é maior, a gente vai fazer a seguinte pergunta: o que é mais vantajoso para mim e o que é mais desvantajoso para mim? Então, o que é mais desvantajoso é o número menor, tá? Então, no caso aí, é mais desvantajoso para qual desses números aí é mais desvantajoso para mim se eu for considerar dívida? O 43, né? Se eu estiver devendo 43, é muito mais desvantajoso para mim. E na letra B, quem é o maior número? Então, sempre o número positivo, né? O mais próximo de 0 também. Ou número positivo, se tiver, ou um número que seja mais próximo do 0. Porque isso significa dizer que minha dívida está diminuindo. Então, quanto mais próximo do 0, mais puxado para a direita, ele sempre vai ser o número maior. Na questão número 3, você pede para vocês compararem os pares de número utilizando o símbolo de menor que, maior que ou igual. Pessoal, se atentem sempre no macetezinho que é dito para vocês lembrarem em relação ao símbolo de maior que e menor que. Essa abertura aqui, ó, ela sempre está apontando para o maior número. Então, a gente faz a comparação em relação à boca do jacaré. A boca do jacaré, ela sempre vai estar apontada para o maior peixe, ou seja, para o maior número. Então, por exemplo, o 3 é maior do que o 2. Observem que para usar o outro símbolo, que é o menor que, a gente usa a mesma associação. Se eu falar assim, 3 é menor que 4. Então, a boca do jacaré, que é a parte da abertura do símbolo, sempre está apontada para o maior número, ok? Na questão número 4, né, coloque os números na ordem crescente. Tia, o que é ordem crescente? É crescer, é aumentar. Então, é do menor para o maior, porque está aumentando. Então, nesse caso, eu vou colocar primeiro o menor número. Então, qual é aquele mais desvantajoso para mim? O mais desvantajoso para mim é o menos 6. Então, tá pedindo para a gente usar o sinal de menor que, né? Então, menos 6 é mais desvantajoso para mim do que menos 4. Menos 4 é mais desvantajoso para mim do que o 0, que é mais desvantajoso para mim do que ter R$ 6, que é mais desvantajoso para mim do que ter R$ 12. Então, se você vê, no final, o símbolo 12, né, ele ficou o jacaré ficou apontado para ele, porque ele é maior. Então, o jacaré sempre está com a boca aberta para o maior número. Na questão número 5, vocês vão usar o sinal de maior que segue a mesma sequência. Mas aí, nesse caso, a gente está falando de ordem decrescente. Eu vou pegar do maior número, que é o mais vantajoso para mim, para o menor número e usar sempre o símbolo, tá certo? Pessoal, assista um vídeo novamente, se for preciso. Pesquisem na internet um vídeo. Tentem entender o conteúdo para poder a gente voltar para a sala de aula com muito conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Até mais, pessoal.